Muito bom dia, papada, bom dia, jaconeiros. Estamos chegando com o Papo Online, aqui pela TV Papo by Bitcom, neste sábado, dia 12 de setembro de 2020. Estamos com o Papo Online para trazer a história de mais um dirigente, mais uma pessoa que é muito ligada, que tem uma história no Esporte Clube Juventude e que vai falar em seguidinha conosco aqui no Papo Online. A nossa equipe, deste sábado, as gravações do cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, a produção e reportagens do Ivan Sgaraboto, o gestor de conteúdo Kleberson Portela e a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Então, se liga neste papo. O Papo Online de hoje traz como convidado um dos dirigentes, talvez um dos mais estimados nas relações internas do Esporte Clube Juventude. O ex-presidente Sérgio Tomazoni, atual assessor do presidente Walter Dalzotto Júnior, e que hoje nos dá a honra aqui desse bate-papo, literalmente esse bate-papo. Sérgio Tomazoni, bom dia. Bom dia Vaz, bom dia a todos. Pois é, quanto tempo nessa relação com o Esporte Clube Juventude? Olha, eu acho que pelas minhas contas faz mais do que 35, 36 anos, não diretamente, mas entrando e saindo, às vezes numa direção, fica fora 2 anos, mas depois volta e assim vai. Passou pela presidência em 87, já foi vice de futebol, já foi diretor de futebol também, teve alguma outra função? Sim, eu fui vice-administrativo 1 ano, depois fui vice-presidente de finanças, e eu fui 6 vezes vice-presidente de futebol e hoje atualmente sou assessor do presidente e também eu dou uma mãozinha nas viagens, viajando com a delegação. Tá junto com os parceiros ali da diretoria, especialmente do presidente Valtinho. Exatamente, a gente está por lá sempre, alguma ideia, alguma ação sempre voltada ao clube. Então, somos juventudistas e temos que ajudar no momento que a gente pode. Tá certo. Nós estamos aqui na loja da Bitcom com o Papo Online para a internet fibra Bitcom. 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Me fale da sua experiência como presidente em 1987. Tem história esse ano aí, hein? Por exemplo, o senhor trouxe de volta o Luiz Felipe Scolari, o Filipão? Exatamente. O Filipão, ele foi nosso treinador em 87, efetivado treinador. Porque em outras ocasiões ele foi assim contratado por algumas viagens, mas depois ele saiu do Juventude porque ele encontrou um clube lá no norte e o Filipão saiu. Então, em 1987, quando fui eleito presidente, procurei ele e conversamos bastante. Eu acho que foi uma tarde inteira que conversamos e ele pediu quantos jogadores a Juventude tinha no plantel. E eu falei que tinha 10, 12 jogadores. Então era uma dificuldade muito grande, mas ele veio com a idoneidade que ele tem, a inteligência dele. Nós conseguimos vender um jogador, formamos uma boa equipe e chegamos em 4º lugar no Campeonato Gaúcho. Depois, no segundo semestre, o Filipão foi para o Grêmio e o Célio ficou de treinador. E no segundo semestre nós classificamos para o módulo amarelo no outro ano, que seria uma Série B, hoje. Claro. Nós estávamos disputando a Série Azul, e do azul passamos para o amarelo. Então foi um ano gratificante. Claro, com a saída do Filipão deu uma estremecida no clube, porque praticamente ele me ajudava até a parte burocrática. Então foi uma perda muito grande. E também nos levou o preparador físico, também uma pessoa que ajudou bastante o Juventude, o Celso Rotti. E o Filipão, naquela ocasião, ele falou, tem mais 2 que saem do Juventude, que foi o Cuca e o Amaral como jogador. Então, realmente, perdemos um grande trabalho que estavam fazendo,
Mas eu desejei a ele boa sorte, que um dia ele iria ser treinador da seleção, e isso aconteceu, porque eu sabia da capacidade dele, da idoneidade, e ele era bem visto para todo mundo, e principalmente a capacidade dele, né? Então ele teve uma passagem muito boa lá com nós em 87, e até hoje somos bem amigos, então isso que é gratificante no futebol, né? É a amizade que fica, a boa convivência com outras pessoas. A gente chega numa cidade longe daqui e sempre tem algum conhecido na cidade para a gente sentar e tomar um cafezinho, que é muito bom, trocamos ideias, e isso é a juventude que proporciona isso e a nós. Bom, então pode-se dizer que para o Filipão como técnico tudo começou no Juventude. Sim, começou no Juventude. O impulso inicial na carreira dele como treinador foi aqui no Juventude. Isso, e ele é muito grato por isso, ele sempre fala que eu tenho uma participação, modéstia à parte, na carreira dele, e por isso que somos grandes amigos. E realmente é uma pessoa extraordinária, um profissional de primeira categoria. E pessoa não se fala, né? Uma pessoa justa, honesta, trabalhadora, por isso que ele chegou onde que chegou, né? É verdade que ele que fez o contrato dele? Exatamente. É mesmo. Ele fez o contrato de todos os jogadores, porque eu, sinceramente, eu era cru, não sabia de nada. E ele fez o contrato de todos os jogadores, arquivou numa pasta e colocou a pasta nos arquivos. E eu falei para ele, bom, agora Filipão, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teu contrato. E ele falou, não, mas o meu já está certo, está lá na pasta, já, junto com os jogadores. E eu fiquei espantadíssimo. Sim, mas como é que você fez? Nem falamos em valores, nem nada. Né? Não, ele falou, daí ele falou, pega a pasta que nós vamos analisarmos junto. Daí nós pegamos a pasta, analisamos, e eu achei muito dinheiro, porque o clube não tinha dinheiro para pagar. Então ele me olhou e perguntou, você quer chegar nas finais do Campeonato Gaúcho ou não? E eu disse, quero. Então é isso aí, o Juventude pode pagar isso aqui. E aí foi tranquilo, foi pago tudo certinho para ele. Quase conseguimos chegar perto, porque ele saiu, senão de repente nos ia fazer frente ao Grêmio Internacional. Pois é. Bom, e assim, ó, como é que foi a sua experiência para administrar o clube naquela temporada? Porque sempre foi muito difícil fazer futebol, né? Imagina, naqueles anos 80 ali, imagino que mesmo pela tradição, pela representatividade do Juventude, também haviam muitas dificuldades, né? Muita dificuldade. Eu falei há pouco que nós tínhamos 12 a 13 jogadores no plantel. Então adivinha como seria montar um plantel a nível de fazer um bom campeonato, né? Porque nós tínhamos que se apresentar bem, o Juventude tem um nome e para preservar também, né? Porque se nos dia com um time qualquer é queda certa. Então muita gente colaborou, muita gente ajudou, inclusive alguns colegas da imprensa nos ajudou bastante. Então formamos uma equipe boa que deu para disputar o Campeonato Gaúcho, depois na Série Azul. Então foi um ano considerado muito bom. Uhum. O Cuca, que hoje é um dos treinadores de ponta do futebol brasileiro, naquela temporada estourou. Aí saiu daqui para ir para o Grêmio. Exatamente. Então para o Cuca também foi o Juventude foi um trampolim. Maravilhoso. O Cuca também sempre foi uma pessoa... Agora, interrompendo um pouquinho, senhor, como o Juventude tem essa tradição também, né, de revelar técnicos para o futebol brasileiro, técnicos de ponta, né? Jogadores de ponta também, né? Também. Tem essa tradição. Sim, o Juventude sempre revelou bons jogadores e muitos técnicos. Por exemplo, o técnico nosso, o Levir Culpe, foi o primeiro treinador da minha gestão, aliás, de 86. Eu era o vice-presidente de finanças. E ele era jogador e nós ficamos sem um treinador. Ele assumiu o titular de ser treinador. Também ele foi muito bem e logo em seguida ele foi para o Atlético Paranaense. Então o Juventude tem essa tradição de formar bons jogadores e bons técnicos também. Uhum. E naquele ano, quem eram os seus parceiros de diretoria, o senhor lembra? Lembro, tem uma relação aqui daquele ano. Tem todas as anotações aí, ó. Porque tem que ter, né? Isso é história. Por exemplo, aqui tem o primeiro contrato que o Oliveira fez no Esporte Clube de 1986. Aqui, olha como é que nós trabalhávamos. Era a folha de rascunho
E anotado à mão mesmo. Aqui tem a assinatura do Olivier Culpe, ó. Temos a minha assinatura, que era vice de finanças, o Antônio Ferro, um grande companheiro também que não está mais conosco, né? E o Gildo Tonetti. Então aqui foram os valores de 50 mil de luvas, parcelado em 3 vezes, e a classificação pro quadrangular, está aqui também os números que nós íamos pagar para o Oliveira. Então, são recordações muito boas. Quando a gente se encontra, a gente comenta esses dados aqui. Então, o futebol só traz alegria, uma satisfação e um bem-estar. Essa era a relação em 87 do meu parceiro. O Gilson Tonetti foi vice-presidente de finanças, o Nurino Tuigo, vice-administrativo, o Jean-Merec, vice de futebol, Ulisses Corso, vice de patrimônio, Orlando Barcarolo, patrimônio na sede campestre, o Paulo Zúñiga, relações públicas. Aqui tem o pai do Valtinho, por incrível que pareça, o Walter das Outro Júnior, relações públicas na minha gestão de 87. Sim. O doutor Silvino Segato, que era o assuntos jurídicos, o doutor Gelson, nosso médico, incansável também, no Amador nós tínhamos o Walter Canali, o seu Vitório Tuío colaborava um monte com o nosso clube, ele era presidente de honra, e o do Silvio Cassini, nosso patrono. Então, uma listagem com os nomes maravilhosos, hoje todos eles são pessoas assim, com sucesso na vida também, além do sucesso que já tinha antes, né? Então, o Juventude só traz alegria, bem-estar, e eu gosto muito. E são momentos muito felizes. E na hora da derrota a gente tem que assimilar as derrotas, que nós não podemos ganhar tudo. E então, quando o futebol é jogado na bola, ganha o melhor. Não tem, nós exigimos uma vitória, é impossível, né? Então, tem que saber administrar, levar em consideração também o nosso plantel, se dar bem com todo mundo e administrar sempre com aquela vontade de fazer o melhor. Claro. Sérgio Tomazoni, no futebol, tu tem toda a experiência assim, né? Praticamente em todas as vezes, dentro do Juventude, quando tu fosse o comandante do futebol, tu teve sucesso. Graças a Deus. Eu sempre tive subidas de uma série até a A. Porque em 94, com muito orgulho, eu falo que eu era vice-presidente de futebol e chegamos na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. São 20 melhores clubes do Brasil. Então foi uma alegria, uma satisfação muito grande. Nós começamos na série D e fomos direto para A, em 3 anos. Esse ano mesmo, aliás, o ano passado, esse mesmo, nós estávamos na C e subimos para B. Então sempre tive bons resultados. Não vou dizer que eu seja o melhor de maneira nenhuma, mas eu ajudei bastante o clube para alcançar sempre os objetivos maiores do clube, que era sempre a subida de categoria do Juventude. Muito bem, estamos com Sérgio Tomazoni, ex-presidente do Esporte Clube Juventude, aqui no Papo Online deste sábado para internet e fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 megas para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet, banda larga Bitcom é gol. Ainda sobre essa questão do futebol, dessa experiência que o senhor teve no departamento de futebol do Juventude. Bom, o senhor falou que o ano passado foi parceiro aí do Oswaldo Pioneiro no acesso, né, da C para a B. Aliás, o Juventude deu uma resposta rápida, né, caiu no ano e já no ano seguinte acabou voltando, né. Bom, o que o senhor me diz a respeito de administrar um departamento de futebol? Vamos estabelecer assim uma relação e até uma comparação naquilo que acontecia lá, fazer futebol lá nos anos 80, 90 e fazer futebol atualmente. Eu tenho uma opinião, acho que proporcionalmente as dificuldades são as mesmas, mas há algumas diferenças nessas relações do futebol, Tomazoni. Eu também concordo com você. Naquela época não existia site, não existia computador, nem o telefone celular.
Então era um trabalho praticamente manual, nós tínhamos que fazer tudo em folhas de rascunho, porque não tinha nem o papel timbrado do clube. Então foram bem diferentes do que agora. Hoje a modernidade, a tecnologia, é tudo instantânea. Então não precisa mais anotar, não tinha esses papéis velhos aqui que eu tenho, se fosse hoje, né? Então ele mudou nesse aspecto. Agora o futebol em si, ele é o mesmo. Só que tem que seguir a modernidade, os jogadores também estão com outra mentalidade. Então tu tem que saber conversar com eles e ser um pai para eles. Então eles, porque são pessoas carentes que vêm de longe, não têm parentes na cidade, não têm amigos, então eles veem na pessoa do dirigente um amigo, um pai, uma pessoa que qualquer dificuldade do jogador, bom, eu tenho um amparo lá do dirigente, então nessa parte se é a mesma, com muita atenção a eles, porque eles precisam no dia a dia ter a tranquilidade para trabalhar dentro de campo. O senhor tem ido para dentro do vestiário, tem conversado com os jogadores, como é que é essa relação atual aí com o grupo de atletas? Eu, quando posso, sempre estou no vestiário, dia a dia, né? Às vezes, 2, 3 dias que eu estou viajando, eu não posso aparecer lá. Eu estou fazendo papel junto com o Pioneiro, que é uma pessoa que dispensa comentários, uma pessoa extraordinária. Temos o Nora também, e tem o seu Adão também, que trabalhamos em 4 dentro do vestiário, no futebol é com nós. Então, dia a dia, eu aceito as vezes que eu posso ser... eu acompanho a semana toda os treinamentos, e nas viagens, quando esse ano, devido à doença, então me preservei um pouco. O ano passado, por exemplo, eu não fui em 2 viagens só. Acompanhei toda a delegação em todos os jogos. E isso é muito importante, porque você faz a amizade com os jogadores, brincadeira, quando é brincadeira, na hora séria é séria, né? Então há esse convívio dentro do vestiário. Nós temos que formar tipo de uma família, se dar bem com todo mundo, ver se uma pessoa está mal-humorada ou se machucou. Isso tem que prestar tipo de uma assistência assim, de carinho com eles. Então isso tudo eles reconhecem. E lá dentro de campo, às vezes, eles dão a resposta pelo presidente, pelo vice de futebol, pelo diretor de futebol. Uma relação de fidelidade, de credibilidade. Exatamente. Respeito. Respeito, muito claro nas coisas, nada de esconder, nada de prometer e depois não cumprir. Então tem que criar uma credibilidade muito grande com todos os elementos da direção. E nós temos uma direção esse ano passado e esse ano maravilhosa. São pessoas que dispensam comentários, né? Então há essa união. O presidente, que é a cabeça de tudo, ele aproxima as pessoas, conversa com as pessoas. Então isso facilita bastante lá dentro de campo. Então quando promete, vamos supor, pagar um prêmio, que no momento não tem, nós vamos ao vestiário e explicamos para os jogadores. Os jogadores dizem amém, sem problema, pode ser semana que vem. Agora, se você não estiver lá presente e fazer esse relato ao jogador, essa explicação, o jogador ele fica meio aborrecido, estamos meio sozinhos. Então tem que estar presente no vestiário, conversando, ajudando, empurrando e fazendo de tudo. Tá certo. O senhor vai pensando em alguma outra história, além daquela do Filipão, dele fazer o próprio contrato e de fazer de outros jogadores? Vamos tentar relembrar alguma história aí que o senhor, do seu tempo como dirigente do departamento de futebol. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, da Bitcom TV. E fique ligado, claro, no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 megas para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet, banda larga, Bitcom é gol. Lembra de alguma história, além daquela do Filipão, nesse tempo todo de futebol? Como eu falei no início, que a coisa estava muito complicada, não há o dinheiro, então o clube vivia de rifas, doações e aquela coisa. Então, em 86, eu era o vice de futebol e o Gerson
presidente. E nós bolamos uma rifa de uma F1000. Ela correu em 1980, no mesmo ano, 86. O número que deu na rifa estava no clube, que nós vendemos todos os números, e a caminhonete ficou para o clube. Aí em 87 eu assumi a presidência e o Gilson vice de finanças. Daí pegamos a caminhonete e rifamos de novo. 2 meses, vendemos praticamente todos os números. Tinha sobrado 5, 6 números do clube. O clube tinha ficado, né? Casualmente, dá de novo o número da rifa, ficou a caminhonete de novo para o clube. 2 vezes. A terceira vez, com aqueles números que nós tínhamos na gaveta da escrivaninha, por incrível que pareça, a caminhonete ficou ainda no clube. Foram 3 sorteios, aliás, 4 sorteios, no último sorteio ela saiu. Até saiu para o nosso presidente do conselho naquela época, que era o Adelardo Santarém. Então, nós rifamos a mesma caminhonete 4 vezes. Então, o clube foi uma boa entrada de dinheiro com essa rifa. Então, é uma história engraçada, né? Porque correr 4 vezes, 3 ficou para o clube, né? Então, isso também tem um pouco de sorte. É raro, quase raro, né? Essa combinação é quase rara, né? E assim, de algum jogador, de algum treinador, de alguma história relacionada exatamente ao futebol, o senhor lembra de alguma coisa? Sim, nós tínhamos que era praticamente o craque do nosso clube, o Doroteu Silva. Opa! E era na nossa gestão, 86, estava no fim de 86. E apareceu o Santo André para querer comprar o jogador. E como nós sempre precisávamos de dinheiro, nós vendemos o Doroteu Silva para o Santo André de São Paulo. E daí a torcida queria nossas cabeças, né? Porque ele era o cara que... Baita zagueiro. Um baita zagueiro. O cara tinha liderança dentro do campo. E então, no momento que nós vendemos, a torcida começou a xingar. E você sabe aquelas coisas que acontecem no futebol. Então, nós pensamos numa maneira de trazer o Doroteu Silva de volta. E venderam para o Santo André e foram buscar ele de volta? Fomos buscar de novo. E como eu era muito amigo do Doroteu, isso também, e a família dele, da Doroteu Silva, nós fomos a São Paulo, nós conversamos com o Doroteu, como é que você está? Está bem? Não, ele disse. Então, caminho aberto para nós. Daí, então faz o seguinte, Doroteu, você vai lá falar com o seu presidente, o André, diz que você não se adaptou aqui e quer voltar para o Juventude, ou quer jogar em outro clube. E o Doroteu assinou embaixo, a partir de hoje não vamos mais para o Santo André. Daí o presidente nos veio procurar, conversou, recém compramos o jogador e agora o cara não quer ficar aqui, quer voltar, né? Mas o carinho era tanto do Doroteu pelo clube, pelas nossas pessoas, que ele voltou ao Juventude. Então foi uma lenda, um acontecimento muito diferente do normal, né? E no fim ficou tudo certo, nós pagamos alguma coisa no retorno dele, para o Santo André, e ficamos muito amigos do presidente do Santo André naquela ocasião ainda, depois de todo esse envolvimento que nós tivemos. Sim, mas o Doroteu Silva ficou quanto tempo lá, no Santo André? Ele ficou, nós vendemos no fim do ano, ele ficou 2 meses só, pouco tempo. E a esposa dele também não se adaptou? Não, ela... A Juventude teve que pagar a mesma quantia que não, o Santo André havia pago para tirar o Doroteu? Nós não tínhamos dinheiro. Então, como o Doroteu insistia que não queria jogar no Santo André, o presidente, vou largar ele de qualquer maneira. Então, nós pagamos um valor, não lembro quanto, mas não chega nem a metade daquilo que o Santo André pagou para nós. Um valor simbólico para ter o jogador de volta. Vamos supor, se fosse o dinheiro de hoje, uns 20, 25, 30 mil reais por ali. Então, até não foi uma coisa que deixou nós meio perturbados, que não foi uma coisa bem feita, mas os acontecimentos que aconteceram. Né? Agora, foi uma ação para restabelecer a ordem e a tranquilidade do torcedor. O torcedor. Aliás, buscar de novo uma boa relação com o torcedor. Exatamente. E o dia que ele voltou ao clube, ali no pátio ele se apresentou para nós e tinha uns torcedores, largaram, acho que umas 10, 12 caixas de foguete.
Então deu um ânimo maior do que, porque estava todo mundo abalado, todo mundo triste, saiu o melhor jogador, nós começamos a perder. E então nós colocamos de volta o jogador e no fim deu tudo certo. O Dorotel estava naquele time, aquele bom time de 87? Sim, o sim. Cuca, Amaral. Isso, sim, até no fins de 87, num Caju, no módulo azul, nós tivemos 2 Caju para quem ia seguir. E casualmente o Caxias estava ele estava numa série e nós da outra. Não série, não estava numa relação, numa chave, perdão. Uma chave o Caxias e outra nós. Os 2 primeiros dessa chave iam se confrontar com 2 partidas para ver quem iria no módulo amarelo, que seria uma segunda divisão. Então, na partida do segundo Caju lá no Centenário, o campo lotadíssimo de torcedores do Caxias, fazendo barulho, fazendo festa, fazendo a torcida, né? E para nós servia o empate porque nós tínhamos ganho 1-0 aqui no nosso estádio. Então lá nós tínhamos que empatar. E logo no início do jogo nós levamos 1-0. Aí parece que desabou a casa, né? E ficamos tristes, magoados e cabisbaixo, toda a comissão técnica. E aos 36 minutos do segundo tempo, o nosso treinador era o Célio, que substituiu o Fipião, e o nosso preparador físico era o Mortosa, que substituiu o César Rotti. E daí o Mortosa, que veio a ser depois auxiliar fiel do Filipão. Exatamente, depois, né? Então o preparador físico era o Sassoro, depois foi o Mortosa, e no banco estava todo mundo perdido. E aí o Mortosa falou: vem cá, Claudinho, vem, vamos aquecer logo. Daí aqueceu o Claudinho e ele falou para o Célio, que era o treinador: Célio, eu vou botar o Claudinho agora e saio, não sei quem foi, um jogador nosso. Fizeram a substituição. Deu uma falta na intermediária, o Claudinho subiu no meio de 2 zagueiros do Caxias, que eram dois coqueiros, um Jairo, o outro não lembro mais o nome. O Claudinho subiu da cabeça, deu 1-1. E estava no fim quase no jogo, né? E aí foi uma agazara, foi uma festa, e eu dei um pontapé numa porta, quebrei o pé. Então foi parecia que nós tínhamos sido campeão do mundo. E nós então subimos para o amarelo e o Caxias ficou no azul para o outro ano. E eu com aquela vontade, aquela vibração toda. Na hora de extravasar, quebrou o pé. E mais uma, nesse mesmo dia. Aí acabou o jogo, os repórteres, a Rádio Caxias colocou os fones de ouvido no meu ouvido e lá do outro lado o Mário Luaro, que era presidente do Caxias. E o Mário falou o seguinte: Sérgio, não adianta vocês gritar, fazer festa, porque vocês vão perder todos os pontos, porque vocês deixaram de pagar uma multa na CBF. Aí eu fiquei meio gelado, né? Será que o Juventude esqueceu de pagar uma taxa na CBF? Tinha que pagar na federação, e a federação passava para a CBF. E realmente o Juventude não tinha pago uma multa de um julgamento que nós perdemos. E naquele julgamento nós estávamos citados o Juventude e o Caxias. E o Mário Luaro me falou o seguinte: vamos pegar só um advogado, ele vai lá defender os 2 clubes, né? Eu inocentemente falei: ótimo, vamos fazer essa. Quanto o advogado cobra? Ele disse. Eu perguntei ele disse R$5.000. Falei: vamos nessa, disse, né? E nós fomos julgados e perdemos a questão. Aí era uma multa para pagar essa infração que nós tínhamos. E o advogado não avisou a nós que nós tínhamos que pagar aquela multa. E passou, esquecemos. Então, realmente aquela multa estava pendente. E toda a torcida me cobrando, imprensa, e vamos perder os pontos, e nada.
Daí, naquela mesma noite, nós ligamos para o Master e disse: ô guri, que bom que vocês subiram. Ele me chamava de guri. Não, disse: só que tem um probleminha, Master. Disse: nós não pagamos uma multa lá no processo. Disse: não esquenta, segunda-feira, a 1h, você vem aqui que nós vamos resolver. Daí pegamos eu e o Giso, fomos a Porto Alegre na Federação Gaúcha. Ele puxou o histórico lá do clube, tá? Estavam devendo no X, tal. Não tem problema, nós vamos fazer esse recibo com 10 dias com atraso. Retroativo. Retroativo. Esse o Márcio botou o chamegão, botou o carimbo da Federação Gaúcha de Futebol, vai para casa, vamos festejar. Aí o Caxias, 3 dias depois, ele entrou uma ação com a CBF contra o Juventude, que estava pendente da multa, né? Na hora do julgamento lá, nosso advogado apresentou o recibo e acabou. E quem alertou tudo foi o Márcio Duarte, porque se tivesse ficado quieto e tivesse ido direto para a CBF, não sei, perto dos pontos tranquilo. Então foi uma história assim. O futebol tem muita história, né, seu Tomás? Tem bastante. Não resta a menor dúvida. Bom, para a gente finalizar, o que significa o Juventude na sua vida, hein? Qual é o significado do Juventude na sua vida? Depois da minha família é o Juventude. Então significa muita coisa. Uma gratidão enorme. Aprendi bastante no clube. Fiz um monte de amizade. Muito mesmo. Eu tenho 3 jogadores de 1987 que ainda hoje eles me ligam no fim do ano para estar feliz. 3 jogadores. Não contando a lista de treinadores que passou na minha época. Então, entre eles, o Filipão, o Leão, muitos treinadores. O Hélio dos Anjos também, o Herão também, o Oliver Curpe, o seu Vicente Arenari também foi uma coisa assim espetacular. E agora, ultimamente, também nós trabalhamos pouco tempo, mas eu conheci o Luiz Carlos Vinck. Uma pessoa extraordinária. Pena que não deu certo no futebol. Ele é maravilhoso. Veio o Marquinhos, não teve diferença em amizade, assim, também uma criatura. Bom relacionamento. Muito grande. Então eu tenho muita gratidão com a Juventude, eu devo uma boa parte da minha vida para a Juventude. Então assim, eu sou muito grato, sou muito orgulhoso de ter sido presidente da Juventude e os demais cargos que eu ocupei aqui nesses quase 35 anos. Sérgio Tomazoni, ex-presidente do Esporte Clube Juventude em 1987, mas foi vice de finanças, foi vice de futebol, foi diretor de futebol, foi quase tudo dentro do clube, tem uma baita história, é um dos dirigentes mais estimados nas relações internas do Esporte Clube Juventude. Quero agradecer em nome da TV Papo by Bitcom, a sua estada aqui, a sua entrevista. Foi uma honra conversar com o senhor. Ora, Marcos, a honra foi minha. Muito obrigado por esse convite. Aliás, eu sempre tive uma relação maravilhosa com a imprensa, nesses todos esses anos, nunca houve uma discussão. O Edgar Vaz, ele foi repórter lá no nosso clube durante 5, 6 anos, convivi muitos anos com ele, também uma pessoa extraordinária, ainda hoje somos amigos, como eu sou teu amigo, acho que você aceitaria ser meu amigo, né? Claro, sim. Então são pessoas do bem, pessoas que você fala, sempre tem algo a mais a acrescentar na sua vida. Então, muito obrigado. Tá certo. Sérgio Tomazoni, ex-presidente do Juventude, conosco neste sábado no Papo Online, que está chegando ao seu final. Mas antes um lembrete, né? Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Papos de Jaconeiros, vocês são convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais, nas redes sociais da Bitcom. O Papo Online teve nas gravações o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, a produção e reportagem do Ivan Sgaraboto, gestor de conteúdo é o Cleberson Portela, a direção-geral Alessandra Vergani e o Fabiano Vergani. Certo? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Nós voltamos no próximo sábado com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Um abraço e um ótimo final de semana.
Algumas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito.